O tema do meu sermão de hoje é porque Jesus ainda não retornou. Por certo, você em algum momento da tua vida, você já fez esse tipo de pergunta para você mesmo. Por que Jesus ainda não retornou? E se você ainda não fez esse tipo de pergunta, pode ter a certeza de que você pelo menos já ouviu alguém fazê-la. Por que Jesus ainda não voltou? A grande verdade é que a esperança da breve volta de Jesus, ela tem alimentado ao longo de séculos a fé de milhares de cristãos em todos os lugares desse planeta. Eles têm sido alimentados e têm sido fortalecidos com a esperança do breve retorno de Jesus, principalmente em momentos de crise, momentos como esse que estamos enfrentando hoje ao redor do mundo. Deixa-me abrir aqui um parênteses na introdução desse meu tema, para dizer algo que o meu coração pede para dizer para você nesta manhã. Eu tenho as minhas fortes convicções de que o momento que o mundo atravessa hoje, ele não é simplesmente uma questão de uma crise pandêmica. Ele não é simplesmente uma questão de uma crise a mais em meio a tantas crises que esse mundo já enfrentou. O que estamos vendo e sentindo precisa nos levar a uma reflexão muito mais além do que simplesmente uma análise superficial do momento em que nós estamos vivendo. Eu digo isso porque nesses dias em que estamos vivendo aí o nosso isolamento social, assistindo cada dia mais notícias tristes que trazem peso ao nosso coração, em meio a essa crise mundial, muitos cristãos, eu abro aqui parênteses, conhecedores da palavra, estão com seus olhos unicamente voltados para o crescimento exponencial dessa pandemia no Brasil e no mundo. Os seus olhos estão voltados unicamente para os milhares de mortos, para os milhares de infectados todos os dias, para as UTIs superlotadas, para a falta de leito nos hospitais, para a falta de uma vacina que combata essa pandemia, para o colapso da economia mundial, para o comércio, as igrejas, as escolas que estão fechadas, para o isolamento social, preocupação com os idosos, etc. Eu diria para você que me ouve nesse momento que todas essas preocupações elas são legítimas. E eu também as tenho. Mas os nossos olhos, eles precisam estar conectados em uma outra direção. Nós precisamos olhar para essa crise, que é uma crise sem precedentes no mundo até então, com olhos diferentes, com olhos proféticos. Essa não é simplesmente uma crise a mais, é uma crise que está afetando a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura profissional, a nossa estrutura financeira, está mexendo com todas as pessoas ao redor do mundo em um único momento. E eu queria muito que você atentasse para aquilo que a inspiração profética diz para você. No livro Eventos Finais, página 26 e 27, Ellen White diz assim: Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar a atenção de homens e mulheres à razão.
Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que as 3 potestades do céu estão atuando e que a divina mão está posta ao leme, e Deus fará cumprir os seus desígnios. Quando eu me deparei diante desse quadro, eu confesso que eu fiquei pensando em algo muito preocupante e que me levou a uma profunda reflexão. Ellen White diz que Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um dos seus meios para chamar a atenção de homens e mulheres à razão. Que razão é essa? Pare para pensar um pouquinho. Pare para pensar que essa razão são os solenes dias em que nós estamos vivendo. Solenes dias. Nunca vivemos uma experiência como essa que estamos vivendo? Chamamos a nossa razão, queridos, para a nossa condição espiritual. Eu não tiro a legitimidade de nós estarmos preocupados com a questão de não estarmos aqui congregados, reunidos em uma grande comunidade. Eu não tiro a legitimidade desse nosso sentimento, desse nosso desejo, mas eu fico imaginando que às vezes gastamos demais tempo nos preocupando com a igreja estar fechada ou aberta, mas a igreja sou eu. E aquilo que eu sou individualmente ou coletivamente tem que continuar independente da situação. E a minha vida espiritual, a minha vida de comunhão, ela precisa, independente se eu estou num grupo coletivo ou se eu estou individualmente, ela precisa ser forte. Eu não devo simplesmente me preocupar com a coletividade, eu tenho que me preocupar individualmente. E muitas vezes essas grandes catástrofes, essas grandes crises nos levam exatamente nessa direção, no sentido de nos fazermos enxergar a nossa realidade como cristãos, como indivíduos. Nos trazer a razão daquilo que realmente nós temos vivido espiritualmente. Olharmos para esse tempo como um tempo de oportunidades. Um tempo onde Deus está nos dando a oportunidade de aprimorarmos as nossas capacidades espirituais, lermos mais, estudarmos mais a palavra de Deus, orarmos mais. Tempos de oportunidade. E por que não dizer também, esses momentos Deus às vezes permite que aconteça para nos chamar a atenção, a razão, até mesmo em relação à nossa fidelidade. Fidelidade, eu digo, em relação aos nossos dízimos, às nossas ofertas. Às vezes eu sou fiel nos dízimos, mas não sou fiel nas ofertas. E eu só dou alguma coisa quando estou no meio das pessoas, e quando estou sozinho, eu nem me lembro que eu tenho essa responsabilidade diante de Deus. Então esses momentos, eles nos trazem a razão, não é? De termos a oportunidade de estarmos mais tempo aí com a nossa família, os nossos filhos. Mas uma coisa que me chama a atenção quando ela fala sobre esse tema dessas grandes calamidades, é que ela diz, as 3 grandes potestades do céu estão atuando e a mão de Deus está ao leme. Eu digo amém para isso, porque saber que a mão de Deus está ao leme, independente do que está acontecendo, e que Deus fará cumprir os seus desígnios, é algo extraordinário. Há dias atrás, em um dos meus minutos de esperança, eu falei sobre o Deus das causas impossíveis. E eu usei ali a história do profeta Eliseu, que fez o machado flutuar. E nesse vídeo eu citei 3 pensamentos. E o primeiro diz assim:
As mais difíceis experiências na vida do cristão talvez sejam as mais abençoadas. Ellen White que nos diz isso. Outro pensamento diz: tempos ruins para se viver são bons tempos para se aprender. E um outro e último pensamento que mencionei foi um pensamento de Charles Colson. Ele diz: aquilo que o mundo vê como adversidade, Deus vê como oportunidade para abençoar. Então, preste atenção, eu vou fechar aqui esse parênteses na introdução do meu tema, para dizer a você uma coisa. Olhe para esse cenário mundial e compreenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Ele está olhando para a sua igreja, Ele está cuidando do seu povo, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando da nossa vida acadêmica, Ele está cuidando da nossa vida profissional, Ele está cuidando das nossas finanças. Então, não se preocupe além daquilo que você deve se preocupar. Um dos versos que eu mais gosto nesses momentos é o verso do capítulo 46 de Salmos, parece-me que é o verso 10, onde o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se Deus é Deus, vamos nos aquietar. Nada temos a temer. O que a gente precisa fazer é aproveitar o tempo livre, o tempo que estamos tendo em família, às vezes sozinhos, para nos aprofundarmos naquilo que Deus quer que a gente conheça e aprenda, para nos aprofundarmos nas suas profecias que apontam para esse tempo e para a conclusão da obra de Deus aqui na terra, e para nos prepararmos para o breve retorno de Jesus. Então preste atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Por que Jesus ainda não retornou? No sermão do sábado passado, que está disponível aí no nosso canal no YouTube, da Igreja do NASP, se você não assistiu, talvez seja importante você assisti-lo para você linkar a mensagem do sábado passado até com a continuidade da mensagem desse sábado. Nós estudamos no sábado passado uma parte do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde vimos ali o sermão profético de Jesus. E ali vimos Jesus nos mostrando coisas importantes que aconteceriam antes da destruição de Jerusalém e acontecimentos que viriam depois da destruição de Jerusalém. Aqueles acontecimentos que tiveram lugar antes da destruição de Jerusalém, eles também eram acontecimentos escatológicos que seriam potencializados no final dos tempos. E eles se repetiriam com maior intensidade. Mas Jesus é muito claro quando ele determina alguns sinais que aconteceriam depois da destruição de Jerusalém e que chegariam até o seu retorno. E olhando para todos esses sinais que se cumpriram ao pé da letra, às vezes nós também nos perguntamos, não é? Por que Jesus ainda não voltou? E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, Evangelho de Mateus capítulo 24, e acompanhar a leitura do verso 29 e do verso 30 do Evangelho de Mateus capítulo 24. Ali Jesus diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão o quê? Serão abalados. E o verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Bom, preste atenção aqui na descrição de Jesus, mas preste atenção com detalhe na descrição de Jesus. Eu vou fazer aqui um rápido review para que você tenha a capacidade de compreender aquilo que virá em seguida. Jesus diz, logo em seguida, a grande tribulação daqueles dias. Que tribulação foi essa? A tribulação
dos quase 1.700 anos de perseguição, desde o primeiro século até o final dos 1.260 anos de perseguição ou supremacia papal, que se encerra em 1798. Isso quer dizer que ao longo de 1.700 anos, houve um período, em momentos de perseguição mais intensa, e em outros momentos, perseguição menos intensa. Mas essa perseguição, ela aconteceu ao longo dos quase 1.700 anos. Então Jesus diz, olha, em seguida a esse tempo, o sol escurecerá. Muito bem. 19 de maio de 1780, o sol escureceu e a lua não deu o seu brilho. Isso, a profecia cumpriu-se. Depois Jesus diz, as estrelas cairão do firmamento. No dia 13 de novembro de 1833, acontece a grande chuva de meteoros, a maior que o mundo já conheceu. A profecia foi cumprida. Mas preste atenção, que Jesus continua dizendo algo especial. E ele diz, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Note que a perseguição aconteceu, o sol e a lua escureceram, as estrelas caíram do firmamento, mas os poderes dos céus ainda não foram abalados. E se não foram abalados, quando será? O que podemos compreender a respeito do que Jesus está falando em relação aos poderes dos céus que seriam abalados? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 16, e ler comigo dos versos 17 até o verso 21. E ali nós encontramos Jesus dizendo o seguinte, Apocalipse capítulo 16, versos 17 a 21. Lemos o seguinte, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Que momento é esse? Esse, querido amigo, esse é o momento do derramamento da 7ª praga. É o momento da libertação final dos filhos de Deus. Então preste atenção numa coisa, isso é muito importante você entender, para que você entenda o tempo em que você está vivendo e por que Jesus ainda não retornou. Desde a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833, até o derramamento da 7ª praga, há um tempo. E nesse tempo, algumas coisas ainda precisariam acontecer. E essas coisas aconteceriam não simplesmente por acaso, mas seriam sinais de Deus para nos ajudar a entender exatamente o tempo e a proximidade cada vez maior da volta de Jesus. E as pessoas ficam preocupadas dizendo, quando será esse o tempo? Não é? E imagino que você também em algum momento já teve essa inquietude no seu coração.
Quando é que esse tempo vai chegar? Já que desde o último sinal dado por Jesus, a queda das estrelas, já se passaram quase 1833, mais de 100 anos. Por que as coisas ainda não aconteceram? Por que ainda as potestades dos céus não foram abaladas? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ellen White nos diz que os últimos acontecimentos eles seriam muito rápidos. E eu quero colocar aí na tela para você um pensamento que está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Ellen White diz assim, olha, as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Preste atenção nisso. Os acontecimentos finais, eles serão rápidos. Que acontecimentos são esses? Então, o que eu quero que você entenda é algo muito especial e importante. Antes de eu dizer para você quais são esses acontecimentos rápidos que estão prestes a acontecer no mundo, ou até mesmo já estão acontecendo, eu quero apenas mencionar 3 coisas que fazem parte desses acontecimentos. A maioria deles não são acontecimentos físicos nem naturais. São espirituais. A segunda coisa em relação a esses acontecimentos é que eles não se prendem a uma ordem cronológica. E eles podem acontecer até certo ponto, todos simultaneamente. E esses acontecimentos nós podemos dividi-los em 2 grupos. Aqueles que acontecerão antes do encerramento da porta da graça e aqueles que vão acontecer depois do encerramento da porta da graça. Dito isso para você, eu quero então mostrar para você de forma muito rápida que acontecimentos são esses, que teriam lugar desde a queda das estrelas até o derramamento da última praga, com a libertação final do povo de Deus e o retorno de Cristo Jesus. O primeiro que eu quero mencionar de maneira rápida é o reavivamento e a reforma. Está na tela para você. São requisitos básicos para o recebimento da chuva serôdia. E eles são alcançados unicamente mediante a confissão de pecados, humilhação diante de Deus, a verdadeira conversão. São requisitos básicos para recebermos a chuva serôdia. Então esse é o tempo de estarmos vivendo um movimento especial de reavivamento e de reforma. Há um outro que Ellen White nos fala que é o selamento. Ele é invisível aos olhos humanos. Ele se inicia no momento que a pessoa aceita Jesus e termina quando ela morre ou quando o juízo pré-advento for encerrado. Mas ninguém que estiver em pé diante do Senhor na sua volta, ou mesmo aqueles que morreram e forem ressuscitados na volta de Jesus para receberem a imortal herança, o reino eterno, a eternidade, nenhum deles passará sem receber o selamento. E para aqueles que estiverem vivos, o selamento é aquele que vai fortalecer cada pessoa para viver o tempo de angústia. Mas há um outro acontecimento, que é o derramamento da chuva serôdia. O derramamento da chuva serôdia é uma concessão especial do Espírito Santo, semelhante e superior à chuva temporã que foi dada aos discípulos no Pentecostes. E esse poder ele já está disponível a nós. E a igreja só poderá alcançar todas as nações com a mensagem da pregação, da salvação, quando ela for completamente tomada pelo poder especial, por essa concessão especial do Espírito Santo, a qual denominamos chuva serôdia. Notem que esses acontecimentos, eles são simultâneos entre si. Mas há um outro
um outro acontecimento importante. O alto clamor e o término da obra. Quando a chuva serôdia for derramada na sua plenitude sobre o povo de Deus, nós sabemos que haverá um grande despertamento. Haverá um grande movimento de evangelização. Todas as pessoas receberão o conhecimento suficiente para se posicionar pela verdade ou pelo erro. Isso vai acontecer momentos antes do fechamento da porta da graça. Será aquela poderosa proclamação do anjo de Apocalipse capítulo 18. E é necessário que isso aconteça. Mas há um outro acontecimento também muito importante. É a sacudidura. E o que vai acontecer nesse momento? Muitos cristãos que não professam a fé, que não vivem a fé que professam, eles serão peneirados. Aqueles que não forem convertidos, eles vão abandonar as fileiras do cristianismo. E Ellen White diz que muitos deles se tornarão os piores inimigos do povo de Deus. Serão aqueles que se levantarão de maneira terrível para se oporem contra aqueles que são os fiéis, aqueles que mantiveram a sua fé em tempos de paz e estão armazenados para o seu tempo de crise. Mas durante esse tempo que antecede o fechamento da porta da graça, queridos, haverá um decreto dominical. E esse decreto dominical, ele vai ser assinado, e aí vai se dar-se um pequeno tempo de angústia. E nesse momento, o Espírito de Profecia diz que será um tempo em que os cristãos deverão abandonar as grandes cidades. Por que isso? Porque haverá um pequeno tempo de angústia. Durante esse processo do decreto dominical, em que nós teremos que abandonar as nossas cidades, muitas vezes o conforto da nossa casa, e buscarmos refúgio em lugares mais tranquilos, um pequeno tempo de angústia vai acontecer. E essa será a última oportunidade. A última oportunidade que o mundo terá para aceitar a Cristo e a verdade. E é maravilhoso como nesse momento a inspiração nos diz que a chuva serôdia, ela dará poder para os fiéis, para eles proclamarem com grande força o último convite de Deus à humanidade impenitente. Mas haverá logo após o fechamento da porta da graça, haverá um tempo de angústia muito maior. E Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz assim, olha, deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Os ímpios passaram os limites do tempo da graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno, e Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. E eu quero que você saiba de uma coisa: se você é fiel, se você está vivendo a experiência íntima com Deus, e você quer ver Jesus voltar, você quer estar preparado para a volta de Jesus, você tem que entender que você vai ter que passar por esse momento se você estiver vivo. E para você passar por esse momento, que será um momento em que teremos que viver sem a intercessão do Espírito Santo, aonde todo caso já estará selado, aonde a porta da graça já estará fechada.
Para você passar esse momento, você precisa viver uma profunda experiência com Deus, enquanto você tem a oportunidade de se aprofundar, de manter profundamente a sua comunhão com Ele, de você desenvolver a sua experiência cristã de tal forma que esse tempo de angústia, que esse tempo de crise maior, não traga para você um peso maior do que aquilo que você talvez imagina que será. Queridos, e eu quero aqui chegar no ponto mais importante da minha mensagem nesta manhã. Porque eu não estou aqui para falar de medo e terror para você. Mas você tem que saber de coisas que talvez você desconheça, ou até mesmo se desinteresse em conhecer. Você precisa estudar a Bíblia, os capítulos proféticos, à luz do espírito de profecia. Você precisa ter a coragem de abrir o livro Grande Conflito, principalmente os seus últimos capítulos, para você entender de maneira muito clara o que estará diante de nós, qual é a real crise que nós vamos ter que passar. E aqui vem o ponto que eu quero que você entenda. Estamos não tirando a seriedade do momento em que vivemos, mas estamos tão preocupados com um vírus e totalmente despreocupados com aquilo que vai acontecer se você estiver preparado para o retorno de Jesus. Mas a coisa mais linda desse processo, a coisa mais linda dessa história, não é o tempo de angústia, não é o fechamento da porta da graça, não é a perseguição, não são os decretos. Antes, note bem, antes da porta da graça se fechar, haverá um decreto dominical. Mas depois que a porta da graça se fechar, haverá um decreto de morte. E aqui vem o ponto mais lindo dessa história. No capítulo 40 do livro Grande Conflito, eu quero colocar esse texto na tela aí para você. São vários, duas ou três telas. Ellen White diz assim: é à meia-noite que Deus manifesta seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. As montanhas agitam-se como cana ao vento, e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. O mar é açoitado com fúria. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa da fé, é libertado. Amém? Você consegue entender que momento é esse? Esse é o momento denominado na Bíblia como o momento da angústia de Jacó. É um tempo difícil, é um tempo em que muitos cristãos estarão nas prisões, outros solitários, outros sofrendo o decreto de morte.
Mas, queridos, você consegue entender o que significa as potestades dos céus serão abaladas? Você consegue entender o que isso representa? É um tempo difícil, mas Deus cuidará do seu povo. Deus vai suprir todas as necessidades. E Deus vai preservar o seu povo da morte. Satanás terá, durante esse tempo em que o Espírito Santo se retirar da terra e Jesus se levantar do seu santuário e decretar está feito, Satanás terá o domínio sobre todos os ímpios, sobre os impenitentes, mas ele não poderá e não terá poder para destruir a vida daqueles que estão nas mãos de Deus, mesmo vivendo um tempo de angústia, sem a intercessão do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Esse é o tempo de Jesus retornar. E aí então vai se cumprir plenamente as palavras literais de Jesus aos seus discípulos. São Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que momento extraordinário será esse? Mas eu quero, nesses momentos conclusivos da minha mensagem, eu quero dizer algo importante para você. O que fazer enquanto esse tempo não chega? Muitos ficam preocupados, não é, em saber quando tudo isso vai acontecer. Mas eu acredito que muito mais importante do que saber o momento exato é estar preparado em todo momento. Esse é tempo de reavivamento e reforma. Esse é o tempo de buscarmos a chuva serôdia. Esse é o tempo de nos fortalecer para não sermos peneirados. Esse é o tempo de oportunidades que Deus está nos concedendo, tempo de preparo para os últimos momentos que antecedem o retorno de Jesus. E me permita ir além. E eu digo isso do meu coração para o seu coração. É um tempo de misericórdia de Deus para você. É o tempo que Deus está lhe dando para você se preparar. Você conhece aquele texto? Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Pedro diz assim: o Senhor não retarda, não demora em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então preste atenção. Se você quer ser herdeiro dessa promessa, você precisa contar, como a palavra de Deus nos diz, não apenas com a paciência e a longanimidade de Deus, você precisa se arrepender. Esse é o desejo de Deus, que você chegue ao arrependimento. Eu não tenho dúvidas que Jesus está próximo. Eu não tenho dúvidas disso. Eu quero ler para você o último verso dessa manhã. São Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. No grego isso quer dizer assim, olha, sabei que Ele está às portas.
Esse é o tempo. Eu não sei o que você pensa ou pensou até aqui. Mas o que eu quis nesta hora é trazer a você a memória de que esse tempo é solene. E de que uma crise mundial, um vírus, que parou o mundo, ele é infinitamente menor do que o poder de Deus para fazer coisas extraordinárias na sua vida, coisas que podem levar você a esse arrependimento, a essa entrega, a essa reflexão, a essa contemplação diária do caráter de Deus, para que Ele se reproduza em você, e você tenha condições de passar por esse momento e poder viver a eternidade. Do que adianta nadar e morrer na praia? Deixo com você a última citação do Espírito de Profecia. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Ellen White diz assim: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradualmente, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam-se a proximidade de acontecimentos de maior importância. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe bem para mim nesse momento. E entenda o que eu vou dizer do fundo do coração para você. Chegou a hora de pararmos de brincar de sermos cristãos. Chegou a hora de pararmos de hipocrisia na nossa vida cristã. É necessário que haja um reavivamento e uma reforma na vida dos cristãos. E ninguém passará por esse tempo sem experimentar, primeiramente, esse processo do reavivamento e da reforma. Se não passar, vai ficar pelo meio do caminho. Mas não há sofrimento, não há aprisionamento, não há angústia, não há crise, nada nesse mundo que possa ser maior do que tudo aquilo que nós receberemos quando Jesus voltar. Ele não voltou ainda porque algumas coisas não aconteceram, e talvez a principal coisa seja você, que ainda não se entregou por completo a Jesus, que ainda não se rendeu completamente a Ele, que ainda não se entregou por completo a Ele, que ainda está reservando parte do teu coração para outras coisas que não para Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. E quero pedir que o Espírito Santo de Deus, Ele mova o seu coração na direção do arrependimento, da entrega, e, se necessário, da sua reconciliação com o Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu não sei exatamente quem está me ouvindo nesse momento, mas o Senhor conhece o coração dessas pessoas. O Senhor conhece a necessidade delas. O Senhor sabe do que elas precisam, do que elas necessitam. Mas eu oro, Pai, nesse momento pela Tua igreja, eu oro pelas famílias, eu oro pelos jovens, eu oro pelas crianças, pelos adolescentes, pelos idosos. Eu oro por aqueles que ainda não Te conheceram e estão na necessidade de conhecê-lo. Precisam de cristãos verdadeiros,
possuídos pelo Espírito Santo, para levar essa palavra de advertência. Ó Deus, eu oro pelas autoridades desse mundo, eu oro pelos líderes da nação, dos nossos municípios, das cidades. Eu oro por aqueles que estão passando por esses problemas em nossos dias. Eu oro, Pai, sobretudo pela nossa fé, pela nossa vida, para que o Senhor nos sustente nesse tempo, para que o Senhor nos dê a graça de muito em breve abrimos os nossos braços e dizemos: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. E que esse momento, Pai, seja um momento em que a nossa família esteja preparada, que a gente esteja com os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos. Ó Deus, que esse dia chegue em breve e que Ele nos encontre preparados. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.